E aí, pessoal, Camomila aqui de novo, e hoje eu tenho mais uma notícia pra trazer aqui pra vocês. E é uma notícia que eu acho bem triste, eu acho que não tem o que comemorar. Houve um corte devastador na Microsoft. Microsoft fecha estúdios subsidiários da Bethesda responsáveis por Redfall, Hi-Fi Rush e outros games. Microsoft fechou vários estúdios da Bethesda, incluindo a desenvolvedora de Redfall, Arkane Austin, Tango Gameworks, estúdio responsável por TV e Fim, Hi-Fi Rush, mais cortes devastadores. De acordo com o site da IGN, eu vi muita gente que gosta da Sony comemorando, eu vi várias pessoas que não gostam do serviço do Game Pass também comemorando, mas eu acho que existem críticas, claro, mas ainda mais pra nós que somos brasileiros, muitos de nós temos a única oportunidade, às vezes, de conseguir jogar um jogo no lançamento pelo Game Pass. É uma notícia bem triste. E sobre os jogos, eu joguei Hi-Fi Rush no dia que ele foi lançado. Ele chegou com uma surpresa lá no Game Pass e eu tinha acabado de jogar alguns outros jogos, eu dei uma chance pra ele. E eu gosto muito de Hack and Slash, eu tava numa vibe de zerar todos os Devil May Cry. E aí apareceu o Hi-Fi Rush, e quando eu vi o jogo com aquela animação 2D de anime, o jogo veio dubladinho no primeiro dia do Game Pass, eu achei o máximo, chegou com uma surpresa pra mim. Eu joguei, fiz toda a campanha, eu achei um jogo muito legal porque ele mistura hack and slash com ritmo, é uma coisa bem nova. E aí falaram pra mim que o Shinji Mikami, ele também fazia parte era uma das pessoas que estava naquela parte da produção do jogo, eu achei muito legal, eu não sabia disso. Eu dei uma chance pro jogo, eu achei muito legal. E na época eu vi muita gente que já foi falando que o jogo era ruim, que o jogo era de anime, jogo 2D genérico, muita gente metendo pau, sendo que nem deram uma chance pro jogo. Sendo que depois ele foi lançado pro PlayStation, e aí depois que ele foi lançado pro PlayStation, muita gente começou a achar que o jogo era maneiro, que o jogo valia a pena. Mas era uma oportunidade pra quem tem o Game Pass poder ter contato com um jogo de qualidade logo no primeiro dia. E aí também eu vi a respeito, né, que o Redfall é um dos jogos que também fazia parte numa dessas empresas menores que fechou. E assim, Redfall eu não tive contato. Eu até pensei em jogar no primeiro dia, mas eu não joguei. Até queria jogar pra ter a minha opinião a respeito do jogo. Na época falaram muito mal mesmo. Eu vi gente que gostou, mas eu vi que a maioria das pessoas não tinha gostado. E é um jogo que eu acabei deixando pra trás, eu não joguei. Mas falaram que deu muito problema porque tinha alguns bugs logo no começo, muita gente não conseguia jogar o co-op dele direito, porque a graça do Redfall é as pessoas fazerem a campanha juntas, né? Essa é a grande graça e parece que isso eles não conseguiram colocar de uma maneira muito adequada. E um outro jogo que também faz parte dos que provavelmente não vai ter continuação é o TV e Fim. É um jogo que eu joguei o primeiro, eu achei muito maneiro, porque é um combate muito parecido com Resident Evil 4. A história eu achei muito boa, é uma história muito profunda. Ele pega muito bem no gênero do survival horror. Pra quem gosta de jogos mais daquele tipo de câmera, dos jogos novos do Resident Evil, como eles são feitos agora, é um jogo muito maneiro. O primeiro, na época, eu lembro que veio pra PlayStation, eu lembro que veio pra PC também, se não tô enganada, veio pra Xbox. E aí, depois, eles colocaram tanto o primeiro quanto o segundo jogo. E a DLC tem tudo no Game Pass. E o segundo jogo eu não zerei. Eu deveria recomeçar ele do zero. Mas eu achei muito maneiro que quando trouxeram pro Brasil, eles trouxeram o jogo dublado. Que na época era uma coisa que poucos jogos vinham dublados. Veio tudo em português. Dizem que o 2 é muito melhor do que o primeiro. E eu preciso zerar ele. E eu fico muito triste, porque é uma franquia que a gente não vai mais ter continuação e tinha uma história muito boa. Aí eu fui descobrir recentemente que o Hi-Fi Rush também ia ter uma continuação. Eu, particularmente, acho que o jogo não deveria ter continuação, porque eu acho que da historinha que foi contada, na minha opinião, é uma historinha bem aguinha com açúcar, mas ele cumpre com aquilo que ele quer fazer. Ele não quer ser uma grande história, ele quer ser um negócio que tem começo, meio e fim, e eu acho que tinha que ser assim, tinha que ter um começo, meio e fim. E eu vi muita gente na internet falando que, nossa, meu Deus, que perda, meu Deus do céu. Claro, pra Microsoft, eu acho que não vai ser uma grande perda assim pra eles, porque os caras que compraram um estúdio menor deram. Eu acho que fizeram uma propaganda enganosa com esses estúdios, porque eu sinto que eles entregaram
O estúdio entregou um bom jogo, entregou uma coisa legal, mas eu acho que por parte da Microsoft, eles não souberam vender aquilo muito bem, eles não souberam colocar aquilo muito bem para as pessoas e por isso que o estúdio faliu. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou valorizar o serviço do Game Pass para PC e eu conheço muita gente que o único contato com um jogo para PC é através do Game Pass. Não tem muito dinheiro para gastar na Steam, então a pessoa assina o Game Pass e consegue jogar vários jogos, aquilo que tá dentro do orçamento dela. Então, assim, eu não sei o que realmente poderia ser feito para poder salvar esses estúdios menores. Eu não sei se aumentando o preço do Game Pass, ou pelo menos assim, dando uma semana para um jogo que é AAA, um jogo que vai ser lançado logo assim no Game Pass, dá uma semana, aí a galera que quer jogar mesmo compra o jogo. Eu não sei particularmente o que podem fazer, mas o que me deixa meio triste com isso é ver muita gente que na época que foi lançado o Hi-Fi Rush, que na época que foi lançado outros jogos, meteu o pau, ficou desmoralizando. A pessoa nunca quis pelo menos mostrar o jogo, a pessoa nunca quis jogar o jogo até o final, quis que ele fosse destacado para outras pessoas quererem correr atrás dele e jogarem também. Então, assim, eu acho que se você se sente triste com uma coisa dessa, você pelo menos tem que ter feito a sua parte, já em vez de tentar diminuir, fala bem, pelo menos do jogo. Não precisa puxar saco da empresa, mas pelo menos foca no jogo, porque o estúdio por trás dele teve todo um trabalho, teve todo um carinho de fazer aquilo dar certo. Então, assim, eu fico bem triste com isso e parece que outros estúdios menores também serão fechados. É uma coisa que vai ter um efeito cascata. Isso me deixa bem triste também por causa do lado criativo. Eu percebo que estúdios menores, quando eles lançam jogos, parece que eles têm uma qualidade criativa maior. Eles têm uma liberdade criativa maior. Então eles conseguem fazer muita coisa sem ter que ficar escutando grandes decisões de pessoas do que vai vender, do que não vai vender. Não, eu percebo que eles fazem algo com carinho, olhando para quem vai jogar de fato, para a pessoa que já jogou. Então, assim, eu fico bem triste com isso. Eu sinto que muitas pessoas não vão ter mais jogos de qualidade assim com tanta recorrência para esses serviços. E agora a gente vai ter o Hellblade 2 sendo lançado no Game Pass logo no primeiro dia em que ele vai ser lançado, ele também vai estar no Game Pass. Então você não precisa necessariamente comprar o jogo para poder jogar. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, vamos ver se vai ser um sucesso de vendas, vamos ver se a galera que for jogar vai falar bem do jogo. Eu vou jogar este jogo logo no lançamento pelo Game Pass. Preciso jogar o primeiro também, antes dele ser lançado. Sempre falaram bem dele pra mim e eu quero dar uma chance pra ele. Então, assim, gente, o que eu posso dizer é a gente tem que aproveitar algumas coisas enquanto a gente tem. Eu fico bem preocupada com o caminho que a indústria dos jogos tá levando. Eu realmente não sei como algumas empresas elas vão se manter sustentáveis e gerando lucro com o tipo de serviço que elas estão ofertando hoje, porque assim, ou a gente paga 300, 400 reais num jogo logo no lançamento, ou a gente tem uma chance de pagar um pouco mais barato e ter algo de qualidade pra gente poder jogar, pra gente poder se divertir. Eu acho que isso vai diminuir cada vez mais. E eu fico bem preocupada com as pessoas que não têm tanto dinheiro pra poder investir nesse hobby delas, que é jogar videogame, gente. Então, o que eu queria dizer a respeito disso era só isso. E eu zerei Stellar Blade. Eu preciso fazer uma análise do jogo completinha. Eu vou fazer essa análise. Só que eu descobri que tem um outro final que eu posso fazer. Então, antes de eu gravar essa última análise de Stellar Blade, eu vou fazer esse outro final. E aí sim eu vou ter eu realmente vou ter uma opinião formada do que eu acho a respeito do jogo. E é isso, pessoal. Uma ótima tarde pra vocês. Até mais.